Meu nome é Clara Mendes e minha vida, antes meticulosamente organizada e previsível, se tornou um pesadelo lúcido e interminável. Tudo começou de forma insidiosa, com os sonhos. Não eram sonhos comuns, mas experiências oníricas estranhamente vívidas, tão palpáveis que eu acordava exausta, com o corpo dolorido e a mente turva, como se tivesse de fato vivido cada momento aterrorizante naquelas paisagens distorcidas. Eu trabalhava como arquiteta, uma profissão que sempre exigiu de mim uma atenção quase obsessiva aos detalhes, uma busca incessante pela perfeição e funcionalidade. Minha vida era um reflexo dessa minha inclinação, um apartamento moderno no coração pulsante da cidade, um ambiente minimalista e asséptico que eu mesma projetei, onde cada objeto tinha seu lugar e propósito. Eu era uma criatura de hábitos, de rotinas bem estabelecidas, e encontrava conforto na previsibilidade do meu cotidiano. Morava sozinha, por escolha, preferindo a companhia silenciosa dos meus livros e projetos à imprevisibilidade das relações humanas. Meus dias eram preenchidos com a elaboração de plantas, a escolha de materiais, reuniões com clientes e visitas a canteiros de obras. Minhas noites eram dedicadas à leitura, ao silêncio, à solidão autoimposta. No início, os sonhos eram apenas fragmentos desconexos, vislumbres fugazes de lugares que eu nunca havia visitado, rostos que eu nunca tinha visto, sensações que eu nunca havia experimentado. Eram incômodos, como uma melodia irritante que se repete incessantemente na mente, mas que se dissipa ao raiar do dia. Eu os ignorava, atribuindo-os ao estresse do trabalho, à minha tendência ao isolamento, talvez até a uma imaginação hiperativa que eu relutava em admitir que possuía. Mas, com o passar do tempo, eles se tornaram mais frequentes, mais intensos, mais coerentes. E, terrivelmente, mais aterrorizantes. As paisagens oníricas se tornaram mais nítidas, os personagens mais definidos, as tramas mais complexas. E o medo, antes uma sensação difusa e passageira, se transformou em um terror visceral que me acompanhava mesmo após o despertar. Um terror que começou a se infiltrar sorrateiramente em minha vida, como uma mancha escura se alastrando por um tecido branco imaculado, corrompendo a ordem e a estabilidade que eu tanto prezava. As noites, antes um refúgio de paz e silêncio, se transformaram em um portal para um mundo distorcido e onírico, onde meus medos mais profundos, aqueles que eu reprimia com todas as forças durante o dia, ganhavam vida e se materializavam em formas grotescas e aterrorizantes. Eu me via constantemente presa em labirintos claustrofóbicos intermináveis, corredores sem fim que se retorciam e mudavam diante dos meus olhos, espelhos que refletiam imagens distorcidas e monstruosas de mim mesma. Era perseguida por sombras sem forma, criaturas disformes que sussurravam ameaças em uma língua ancestral incompreensível, que ressoava nas profundezas do meu ser, despertando um terror atávico que eu não sabia que era capaz de sentir. Afogava-me em oceanos de angústia, em águas turvas e geladas que invadiam meus pulmões, me sufocando lentamente, enquanto criaturas abissais me observavam com seus olhos luminescentes e famintos. E o pior, as sensações físicas e emocionais não desapareciam quando eu acordava. O medo paralisante, a ansiedade corrosiva, a sensação de estar sendo observada, caçada, se arrastavam para o meu dia a dia, como uma névoa tóxica e invisível que impregnava cada momento, contaminando cada pensamento, envenenando cada interação. Era como se a entidade dos sonhos, que eu comecei a chamar de hospedeiro em meus pensamentos mais sombrios, estivesse rompendo as barreiras entre o mundo onírico e a realidade, se infiltrando em minha vida, se alimentando da minha sanidade. O primeiro sinal claro e inegável de que algo estava profundamente errado surgiu em uma manhã aparentemente comum. Ao me sentar à minha mesa de trabalho, um objeto estranho, que destoava completamente da estética minimalista do meu apartamento, chamou minha atenção. Era uma pequena caixa de madeira escura, de uma espécie que eu não reconhecia, entalhada com símbolos arcanos e intrincados que pareciam vibrar com uma energia sinistra. Eu nunca tinha visto aquilo antes, e não havia a menor possibilidade de ela ter entrado no meu apartamento por meios convencionais. Eu morava sozinha, em um andar alto, e todas as janelas e a porta estavam trancadas, como sempre. Tentei ignorar, racionalizar, atribuir a um lapso de memória, uma falha na minha percepção, mas a sensação de inquietação, de que algo estava terrivelmente fora do lugar, se instalou como um parasita em minha mente, se alimentando da minha ansiedade e crescendo a cada dia.
Os sonhos, ou melhor, os pesadelos, se intensificaram exponencialmente. O hospedeiro, a entidade onírica que os governava, se manifestava de formas cada vez mais perturbadoras e elaboradas. Ele sussurrava em meus ouvidos durante o sono, uma voz gutural e etérea ao mesmo tempo, tecendo promessas vazias de alívio e ameaças veladas de tormento eterno, em uma língua que eu não compreendia conscientemente, mas que ressoava em um nível visceral, despertando um medo primal e indizível em meu âmago. Eu me via forçada a participar de situações grotescas e inimagináveis, cometendo atos de violência e crueldade que eu repudiava com toda a minha alma, sentindo emoções distorcidas e amplificadas que não eram minhas, como se minha mente tivesse sido invadida, colonizada por uma consciência alienígena e malevolente. Comecei a ter um medo mortal de dormir, lutando contra o sono com todas as minhas forças, me entupindo de café e estimulantes, caminhando em círculos pelo apartamento até a exaustão física e mental tomar conta de mim. Mas era uma batalha perdida. O sono, quando finalmente vinha, era um portal para o inferno particular que o hospedeiro havia criado para mim. E a cada noite, o inferno se tornava mais real, mais detalhado, mais aterrorizante. O cansaço se tornou meu companheiro constante, uma sombra que me seguia a cada passo, turvando minha visão, retardando meus reflexos, corroendo minha capacidade de concentração. Minha performance no trabalho, antes impecável, se deteriorou drasticamente. Cometi erros primários, perdi prazos importantes, me tornei incapaz de focar nas tarefas mais simples. Meus colegas, antes admiradores da minha eficiência, começaram a me olhar com uma mistura de preocupação e pena. Meu chefe, um homem que eu sempre admirei pela sua competência e exigência, me chamou para uma conversa franca e sugeriu, com uma gentileza que me doeu ainda mais do que a crítica direta, que eu tirasse uma licença, que eu precisava de um tempo para me recuperar. Eu estava me tornando uma pálida e trêmula de mim mesma, uma caricatura grotesca da mulher forte e independente que eu um dia fui. Meu rosto, antes jovial e expressivo, se tornou uma máscara cadavérica, marcada por olheiras profundas e escuras que nenhum corretivo conseguia esconder, por rugas precoces de preocupação e medo que sulcavam minha testa e os cantos da minha boca. A entidade, percebendo minha crescente fragilidade, começou a se manifestar na minha realidade de forma mais tangível e assustadora. Objetos mudavam de lugar, desapareciam e reapareciam em locais inusitados, desafiando as leis da física e da lógica. Sussurros ininteligíveis, como o roçar de asas de insetos gigantescos, ecoavam pelos cômodos vazios do apartamento, mesmo quando todas as janelas estavam fechadas. Sombras alongadas e disformes se moviam pelos cantos dos meus olhos, se esgueirando pelas paredes e se escondendo atrás dos móveis, apenas para desaparecerem quando eu tentava focá-las diretamente. Eu me sentia constantemente vigiada, observada por um par de olhos invisíveis e malevolentes, como se algo estivesse à espreita nas sombras, nas frestas entre a realidade e a insanidade, esperando pacientemente o momento certo para desferir o golpe final, para me arrastar de vez para o abismo onírico de onde não havia retorno. Minha sanidade, antes um alicerce inabalável, começou a se deteriorar, a ruir sob o peso do terror constante e da privação de sono. Eu duvidava de tudo, de todos, inclusive de mim mesma. Será que eu estava ficando irremediavelmente louca? Será que tudo isso era fruto da minha imaginação doentia, um delírio complexo e persistente, um sintoma de uma mente em colapso? Será que eu estava criando, através dos meus medos e inseguranças, a própria entidade que me atormentava? Desesperada, busquei ajuda, me agarrei a qualquer possibilidade de salvação, de explicação racional para o que estava acontecendo. Consultei médicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas de todas as áreas, me submeti a uma bateria interminável de exames e testes. Eles me diagnosticaram com estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, depressão profunda, até mesmo esquizofrenia, me entupiram de medicamentos, me prescreveram terapias das mais diversas, mas nada parecia funcionar. As pílulas me deixavam sonolenta e letárgica, mas não conseguiam impedir os pesadelos, apenas os tornavam mais confusos e fragmentados. As sessões de terapia se mostravam infrutíferas, pois como eu poderia explicar a um profissional cético e treinado na ciência a existência de uma entidade onírica que se alimentava dos meus medos e invadia minha realidade?
Eles não conseguiam explicar a caixa de madeira, os sussurros, as sombras, a sensação constante de estar sendo observada. Eles tentavam me convencer de que tudo era fruto da minha mente perturbada, que eu precisava aceitar o diagnóstico e seguir o tratamento. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que o que eu estava vivenciando era real, era algo muito mais sinistro e profundo do que qualquer doença mental conhecida. Eu estava completamente sozinha nessa batalha, lutando contra um inimigo invisível e onipresente, que se alimentava da minha própria mente, da minha própria força vital. E eu estava perdendo. O confronto final, o clímax do meu tormento, ocorreu em uma noite que parecia se estender indefinidamente, em um sonho mais lúcido e aterrorizante do que qualquer outro que eu já havia experimentado. Eu estava em uma versão distorcida e grotesca do meu apartamento, um reflexo onírico e corrompido do meu lar, onde as paredes pulsavam como as entranhas de um organismo vivo, onde os móveis se contorciam em formas impossíveis e ameaçadoras, onde o silêncio era preenchido pelos sussurros incessantes e guturais da entidade. O hospedeiro, a criatura que havia se tornado o senhor dos meus sonhos e o algoz da minha realidade, finalmente se materializou diante de mim em sua forma plena e horripilante. Não era uma forma definida, mas uma massa disforme e imutável de sombras e escuridão, um vazio primordial que parecia absorver a própria luz ao seu redor. De dentro daquela voragem escura, olhos luminescentes e famintos se abriram, fixando-se em mim com uma intensidade que me paralisou, que me fez sentir como uma presa indefesa diante de um predador ancestral. A entidade falou diretamente em minha mente, sua voz ecoando em cada canto do meu ser, em cada fibra do meu corpo, uma voz que era ao mesmo tempo um sussurro e um trovão, uma carícia e uma ameaça. Ela se revelou como um ser antigo, uma entidade que existia muito antes da humanidade, que se alimentava dos medos e das ansiedades das criaturas sencientes, que habitava o reino dos sonhos e de lá influenciava a realidade. Ela disse que eu era um banquete especialmente saboroso, que meus medos e inseguranças eram um manjar raro e delicioso, que ela havia me escolhido como seu hospedeiro, como seu portal para o mundo real. Ela se ofereceu para acabar com meu sofrimento, para me libertar da dor e do medo, se eu me entregasse a ela completamente, se eu me fundisse à sua essência, se eu me tornasse parte da escuridão eterna. O terror que eu senti naquele momento era indescritível, uma onda avassaladora de pavor puro que ameaçava me afogar, me aniquilar. Eu vi vislumbres do que me esperava se eu cedesse à tentação da entidade, uma existência vazia e sem forma, presa em um ciclo eterno de pesadelos e tormento, minha individualidade diluída e consumida pela escuridão infinita do hospedeiro, minha consciência reduzida a um eco distante e esquecido. Mas, em algum lugar dentro de mim, no fundo da minha alma, uma pequena centelha de resistência, de humanidade, se recusou a ser extinta. Uma centelha de sanidade, de vontade de viver, se acendeu em meio à escuridão avassaladora. E eu disse não. Eu gritei, lutei, resisti, mesmo sabendo que era uma batalha inglória, que eu estava enfrentando um poder muito maior do que eu. Eu me agarrei àquela pequena centelha de esperança, de amor próprio, alimentando-a com a memória de quem eu era antes do hospedeiro, com a lembrança da beleza do mundo real, com a tênue esperança de escapar daquele inferno onírico e voltar a viver. Acordei em um sobressalto, banhada em suor frio, o coração batendo descompassado no peito como um tambor de guerra, os pulmões queimando em busca de ar. A caixa de madeira escura, o objeto maldito que havia se tornado o símbolo da minha provação, estava sobre a minha cama, ao lado do meu corpo trêmulo, brilhando fracamente na penumbra do quarto. Eu sabia, com uma certeza instintiva e inabalável, o que tinha que fazer. Com mãos trêmulas, mas resolutas, peguei a caixa e a levei até a janela. O sol da manhã, um disco dourado e radiante, começava a despontar no horizonte, iluminando a cidade com uma luz suave e promissora, dissipando as sombras da noite. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher meus pulmões, e atirei a caixa para fora, com toda a força que consegui reunir. Observei, com uma mistura de medo e alívio, a caixa cair em queda livre, se afastando cada vez mais, até se espatifar no asfalto lá embaixo, se partindo em 1000 pedaços. A sensação de alívio que me invadiu foi imediata, mas não completa. Os pesadelos diminuíram em frequência e intensidade, mas não desapareceram completamente. O hospedeiro, eu sabia, ainda estava lá, em algum lugar nas profundezas do meu subconsciente,
nas sombras da minha mente, esperando pacientemente por uma nova oportunidade para retornar, para se alimentar dos meus medos e me arrastar de volta para o seu reino de terror. Eu sabia que nunca mais estaria completamente livre da influência da entidade. A experiência me havia mudado profundamente, me deixado com cicatrizes invisíveis, mas profundas, que talvez nunca cicatrizassem completamente. Mas eu também sabia que tinha encontrado forças dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Eu havia enfrentado meus medos mais profundos, meus demônios interiores, e, de alguma forma, sobrevivido. Agora, cada dia é uma batalha, uma luta constante para manter a minha sanidade, para não deixar que a escuridão me consuma novamente. Mas eu estou viva. E, enquanto eu estiver viva, enquanto eu tiver forças para lutar, continuarei a enfrentar as sombras, tanto as de fora quanto as de dentro. Aprendi a conviver com a presença da entidade em meus sonhos, como um lembrete constante da fragilidade da mente humana, da porosidade da realidade e da força extraordinária que é necessária para enfrentar os monstros que habitam os recantos mais sombrios da nossa alma e do universo. E, acima de tudo, aprendi a valorizar cada momento de paz, de lucidez, de sanidade, como um presente precioso que pode ser roubado a qualquer momento. A luta continua, mas eu não estou mais sozinha. Encontrei força na minha própria fragilidade, e isso, por enquanto, é suficiente.